Olá, Unigran. Olá, pessoal do curso de farmácia. É um prazer imenso poder conversar com vocês, mesmo que seja por vídeo. Uma honra aparecer por aqui, falar um pouco sobre a importância da ciência na inovação, seja ela farmacêutica ou não. Mas antes, vou falar com vocês um pouco sobre a minha trajetória. Prometo que eu serei breve. Para quem não me conhece, com certeza muita gente, porque já fazem 10 anos que eu me formei. Eu fui acadêmico da quinta turma de farmácia, noturna. Todo dia pegava busão lá de Maracaju, toda noite, e viajava até Dourados. Ingressei no curso lá em 2011 e fui bolsista do ProUni. Eu não fazia ideia do que se tratava o curso. Eu caí de paraquedas no curso. Naquele ponto, eu também não fazia ideia da quantidade de portas, só pelo fato de ser farmacêutico generalista, que o curso da Unigran abriria para mim. Eu sou muito grato ao corpo docente da Unigran. E se eu nunca disse isso antes, obrigado novamente. Olhando para trás, eu vejo como foi importante cada disciplina cursada, cada palestra assistida, cada evento, seja ele farmacêutico ou não. Os churrascos, as noites culturais. E mesmo que às vezes eu pensasse, será que isso faz sentido para o meu setor? Algo me respondia, faz sim, faz muito. Por volta lá de 2013, mais ou menos, eu conheci o grande professor, doutor Eliezer Barreiro, um evento que a professora Karime planejou. O professor Eliezer Barreiro foi um grande cientista da área da química farmacêutica, dos mais renomados do Brasil. E em 2014, eu e mais três amigos, Ismael, a Kari e a Fernanda, fomos para a Escola de Química Farmacêutica, lá no Rio de Janeiro. Foi uma experiência incrível, conheci acadêmicos de farmácia do Brasil inteiro. Pouco tempo depois, a professora Aline e a professora Karim tinham um trabalho para apresentar. Espero que as duas estejam na plateia. Elas me perguntaram se eu não estava afim de apresentar esse trabalho na jornada farmacêutica da Unesp Araraquara. Rapidamente eu aceitei e isso foi uma virada de chave na minha cabeça. Ali eu pensei, eu quero ser cientista, eu quero descobrir algo novo, eu quero estudar algo novo. Em 2015 também, por intermédio da professora Aline e da professora Karine, eu comecei uma iniciação científica. A minha iniciação científica foi na UFGD e na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, na UEMS. Minhas orientadoras foram a professora Silvia Herédia, a professora Cláudia Cardoso, e também a professora Maria do Carmo. Nesse ano eu me mudei para Dourados. Durante o dia eu fazia a iniciação científica e durante a noite eu tinha os estágios obrigatórios durante o último ano da faculdade. Nesse último ano, como eu já estava decidido ser cientista, eu tentei entrar no mestrado lá na Unesp Araraquara. Comecei o mestrado em Ciências Farmacêuticas no ano de 2016. Terminei lá pela metade do ano de 2018. A minha pesquisa foi em torno de sulfonamidas com potencial modulatório para canais iônicos dependentes de voltagem, canais iônicos para potássio, numa tentativa de modular o sistema imunológico. Um mês após defender o mestrado, eu entrei no doutorado na Universidade de São Paulo, na USP, especificamente na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Meu doutorado foi em Fisiologia Humana e utilizando o conhecimento que eu tive com canais dependentes de voltagem para potássio, eu e meu orientador, professor Ricardo Leão, decidimos estudar o desenvolvimento de neurônios fusiformes no núcleo coclear dorsal. Hoje eu estou no meu pós-doutorado aqui na Universidade do Sul da Flórida, continuando os estudos aí com o desenvolvimento do sistema auditivo e também o desenvolvimento dos canais iônicos. Nem tão direto ao ponto assim, vamos falar um pouco sobre ciência, vamos falar um pouco sobre inovação, sobre como a ciência é importante na inovação, seja ela farmacêutica ou não. Sendo bem enfático, não há inovação sem ciência. As maiores potências mundiais são o que são hoje muito pelo investimento em ciência. Por exemplo, ao longo dos anos, dados do Banco Mundial
e da Unesco, os Estados Unidos vêm investindo enormemente em ciência. Desde os anos 2000, o investimento na área de pesquisa e desenvolvimento gira em torno de 2,5% do produto interno bruto dos Estados Unidos. Em 2022, esse número chegou a 3,6%. A China, por exemplo, teve um salto tremendo entre 2007 e 2015, indo de cerca de 1% para 2%. E em 2022 atingiu a marca aí de 2,6% do produto interno bruto. Enquanto isso, o Brasil vem na contramão. Tivemos um avanço grande também entre os anos de 2007 e 2015, aumentando o investimento ali de 1,1% para 1,4% do produto interno bruto, o que ainda é pouco comparado aos outros dois exemplos que eu dei. Desde então, os cortes na área científica só cresceram. Os últimos dados do ano de 2020 mostram que o Brasil voltou a investir apenas 1,1% do produto interno bruto, retorno ao patamar lá de 2007. Isso é preocupante e deveria alarmar grande parte da população. Nos últimos anos, cientistas no Brasil e no mundo vêm sofrendo ataques devido à desinformação. E isso traz danos. Por exemplo, a taxa de vacinação no Brasil caiu drasticamente. Dados de 2 meses atrás mostram que o Brasil retornou à lista de países com mais crianças não vacinadas. Isso logo após o Brasil ter deixado essa lista em 2023. E eu não preciso falar como profissional farmacêutico é importante para manter a população informada. Em 2014, as farmácias foram reconhecidas como estabelecimentos de saúde e foi possível, então, comercializar vacinas em farmácias de todo o território nacional. E falando de vacinas, uma das inovações mais emblemáticas das últimas décadas e quem sabe da era moderna foram as vacinas de mRNA. O mundo vivenciou, no final de 2019, o começo de uma grande pandemia, a Covid-19. O mundo parou e eu passaria horas aqui falando sobre quão tenebrosa foi essa. Acho que as memórias ainda estão bem frescas na mente de cada um. Muito faladas, as vacinas de mRNA surgiram após anos e mais anos de pesquisas envolvendo centenas de cientistas. No final da década de 1980, um cientista chamado Robert Malone fez um experimento simples. Ele misturou a sequência de mRNA da proteína luciferase, produzida por vagalumes da espécie Plotinus spiralis, com algumas gotas de um lipídio sintético. Com isso, ele fez um lipossoma. Ele então inoculou essa mistura com células de diversas espécies de mamíferos, incluindo humanos. Pouco tempo depois, essas células passaram a produzir a proteína luciferase. Só que isso que ele fez não era exatamente novo. Na década de 70, cientistas já utilizavam lipossomas para produzir o mRNA em células de mamíferos. Inclusive, foram necessários anos de pesquisas com mRNA e com lipossoma, datados da década de 60, para que experimentos posteriores fossem possíveis. Só que tinha um porém. Estudos de diversos cientistas mostravam que alcançar um fármaco utilizando mRNA ainda estava distante. Essa distância era devido à instabilidade da molécula de mRNA. Alguns anos se passaram e diversos cientistas, como Paul Craig, Douglas Melton, estudaram uma forma de sintetizar o mRNA. Isso foi um pouco antes do Malone utilizar o mRNA em lipossomas. Inclusive, a tecnologia dos lipossomas que o Robert Malone utilizou veio de um outro cientista chamado Philip Felbner. E esses lipossomas eram catiônicos, tinha umas cargas ali que se interagiam melhor com as cargas do mRNA. Vou dar uma resumida aqui porque a história é grande, muita fofoca científica, mas muito dinheiro estava sendo investido. Muitas empresas decidiram encerrar as atividades com mRNA e migraram para os estudos com DNA. Muito promissoras, essas vacinas custavam menos. Só que tinha um porém, as vacinas de DNA, não se sabe muito bem ainda o porquê, não funcionavam em humanos. Não funcionavam muito bem. Hoje em dia nós temos algumas vacinas de DNA, só que hoje elas são muito utilizadas em grande escala na área veterinária.
Ou seja, as vacinas de mRNA não tinham um retorno econômico muito grande, e foi desses fracassos que alguns outros cientistas tentaram modificar ali o jeito que se fazia essa pesquisa. Chama atenção para dois deles, o Gurslin e Oslin Turessi. Ambos trabalhavam na Johann Gutenberg University Mainz, lá na Alemanha. Eles trabalhavam longe dos holofotes. E com isso, longe dos holofotes, eles decidiram não abrir uma companhia logo de cara. Eles decidiram continuar estudando o mRNA na universidade. Publicaram vários papers, submeteram diversas patentes, também pediram dinheiro para agências de fomento e em 2007 fundaram a BioNTech. A quantia inicial para eles começarem os trabalhos foi de 150 milhões de euros. Junto a isso, aqui nos Estados Unidos, um outro laboratório recebeu uma quantia bem menor, mais ou menos 100 mil dólares, do governo dos Estados Unidos. Os fundadores da RNAX, Katalin Karikó, uma bioquímica, e o imunologista Drew Weissman, na Universidade da Pensilvânia, acharam o que seria um divisor de águas. Eles modificaram a uridina, um nucleosídeo necessário para a síntese do mRNA. Pois bem, gente, tive um probleminha técnico, mas já estou aqui no lugar novo. Vamos voltar. Eu estava comentando sobre a modificação da uridina por um análogo, a pseudo-uridina. Essa troca foi feita devido à grande reação inflamatória que a uridina desencadeava por se ligar a receptores do tipo Toll-like. Com o análogo, a pseudouridina, foi então possível enganar o sistema imunológico e então desenvolver as vacinas de mRNA. Tirar óculos aqui, porque isso ocorreu lá em 2005, 15 anos antes da pandemia do Covid-19. Então, as vacinas não foram geradas do dia para a noite, como muitos gostam de falar. Teve muita pesquisa antes. A eficácia e a segurança foram testadas ao longo de vários anos. Em 2020, já existia uma base de estudos tremenda necessária para o desenvolvimento das vacinas contra o SARS-CoV-2. Em 2023, a Katalin Karikó e o Drew Weissman receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. A discussão sobre as vacinas de mRNA sempre foi e será bem-vinda. É super válido a discussão sobre a segurança e eficácia dessa vacina, desde que com fatos e argumentos válidos. Quem ganha é a população. Ninguém vai virar jacaré por tomar essa vacina. E falando aí de Prêmio Nobel, eu tenho uma pergunta para vocês. Por que o Brasil nunca ganhou o Prêmio Nobel? Nosso país não tem pesquisa de ponta? Eu falei até agora de diversos cientistas, mas nenhum dos que eu mencionei era brasileiro. De fato, ao longo dos anos, nosso país nunca foi de investir muito em ciência de base, até mesmo em pesquisas agropecuárias. Mas mesmo com todos esses percalços, os cientistas brasileiros são muito bons e são muito bem vistos no exterior. E nós tivemos muito perto de ganhar o Nobel, a mais perto delas quando o assunto é Nobel de Medicina e Fisiologia, ficou para o professor Maurício Oscar da Rocha Silva, Wilson Beraldo e Gastão Rosenfeld. Era uma tarde de dezembro de 1947, quando o professor Maurício Rocha Silva ligou para sua esposa e deu a notícia que eles poderiam ter descoberto algo novo. Ao estudar os efeitos do veneno da jararaca no intestino isolado de porquinhos da Índia, perceberam que o veneno induzia a liberação de uma substância com alto poder vasodilatador. Um ano depois, o trio publicaria a então descoberta da pradcinina. O professor Rocha e Silva trabalhava lá na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde eu fiz meu doutorado. Mas a pradcinina foi só o começo. Anos mais tarde, um dos alunos do Rocha e Silva, o professor Sérgio Henrique Ferreira, também da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, aprofundou os estudos e descobriu que o veneno da jararaca possuía um conjunto de oligopeptídeos que aumentava a ativação da bradcinina, os fatores de potenciação
Não, assim, e sabe o que esses fatores também faziam? Eles bloqueavam a ação de uma enzima, a enzima conversora da angiotensina, a famosa ECA. Um dos fatores de potenciação, o BPP-9A, mostrou uma afinidade tremenda pela ECA e um efeito hipotensor elevado. Com base nesse peptídeo, sintetizaram um pentapeptídeo chamado BPP-5A, que inspirou o desenvolvimento do primeiro inibidor competitivo da ECA, com eficácia clínica comprovada, o captopril. Por mais que o captopril tenha sido desenvolvido pela empresa Squibb, hoje Bristol Myers Squibb, toda a sua fundamentação bioquímica e fisiológica foi feita lá na Faculdade de Medicina Geral do Brasil. Eu mostrei aqui apenas 2 exemplos, mas a reflexão que fica é: a inovação é importante sim para a economia, e valores mostram isso. O Instituto Nacional de Saúde aqui nos Estados Unidos mostra que para cada dólar investido em ciência, o retorno gira em torno de 2,50, mas o investimento vai além disso. A melhora na qualidade de vida da população vai além de dólares. E uma das grandes inovações que o Brasil já pôde trazer para o mundo foi a criação do Sistema Único de Saúde, em 1988. O SUS é um exemplo no mundo todo e foi o primeiro sistema de saúde desse porte criado em um país em desenvolvimento. Tem defeitos e precisa muito melhorar, mas saúde universal, integral, com equidade, para mais de 200 milhões de pessoas, é só no Brasil. Sem falar que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, que é um programa nacional de imunização exemplar e muito embasamento científico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A ciência e inovação caminham juntas e nós, como farmacêuticos, devemos orientar a população com embasamento científico. A ciência não quer o mal para a sociedade, muito pelo contrário. Obrigado.